Fala, investidor! Seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você o quanto que você poderia ter ganhado se você fosse investidor do MXRF11 nos últimos 12 meses. Esse que é o fundo imobiliário que tem o maior número de cotistas da Bolsa de Valores e que tem distribuído bons dividendos. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. Agora vamos lá para a tela do computador, que eu vou mostrar para você todas as informações necessárias para a gente poder fazer esse cálculo. Bem, então vamos lá. Eu estou aqui no site Fundos Explorer e vai ser nele que a gente vai procurar algumas informações sobre o MXRF11 para a gente fazer esse cálculo do quanto que a gente poderia ter ganhado de dividendos se a gente tivesse 100 cotas do MXRF11. Para isso eu cliquei aqui nessa lupa e vou fazer uma busca por esse fundo, MXRF11. Basta clicar aqui quando ele aparecer. Logo aqui em cima a gente já encontra diversas informações muito importantes sobre esse fundo. A primeira aqui do lado esquerdo é a sua liquidez diária, que é o número de negociações que acontecem por dia em média. São 588 mil, ou seja, tem uma liquidez muito alta. Se você precisar comprar ou vender alguma cota, a probabilidade de que isso seja fácil de se fazer é muito alta. Não deve ser difícil vender ou comprar uma cota de MXRF11. Outra informação interessante aqui é o último rendimento ou o último dividendo distribuído pelo MXRF11, que foi de 12 centavos. Que se você for ver que hoje a cota está avaliada em R$ 10,35, é um valor muito interessante, acima de 1%. Na verdade, aqui já até mostra o dividend yield, que é o preço do último dividendo, no caso aqui desse fundo imobiliário, dividido pelo preço da cota na data que ele distribuiu esse dividendo. Então, o dividend yield desse último dividendo foi de 1,17%, que é um número razoável. O patrimônio líquido dele é de 2,3 bilhões, ou seja, ele é um dos maiores fundos da nossa bolsa de valores. Outra coisa interessante de se notar é o valor patrimonial da cota, que é de R$ 10,11, ou seja, hoje ele está sendo negociado um pouco acima do valor de seu patrimônio. E isso é o resultado dessa equação aqui, ó. Preço, que é R$ 10,35, dividido pelo valor patrimonial, que é R$ 10,11, é igual a 1,02. Ou seja, se o fundo estivesse sendo negociado abaixo do valor patrimonial, esse número aqui daria algo menor que 1. Como hoje o fundo está sendo negociado acima do valor patrimonial, o número está dando um valor maior que 1. E aqui tem a rentabilidade do mês. Ele já rendeu nesse mês de abril pouco mais de 1%. Isso é natural. Como ele divulgou um rendimento muito alto, acima de 1% no mês passado, é natural que muitas pessoas comprem essas cotas para comprar esse dividendo. E na maioria das vezes elas estão cometendo um erro. Por que elas estão cometendo um erro? Porque para receber esse dividendo aqui, a data com dele foi o último dia útil do mês passado, o mês de março. Ou seja, no último dia útil do mês de março, a gestora, a administradora do fundo divulgou esse dividendo aqui. E a data com era o último dia útil de março. Então, muita gente, muitos investidores iniciantes, sem procurar saber melhor
Como fazer para receber esse dividendo? Muitos desses investidores compraram a cota depois da Datacom, ou seja, compraram na semana passada, nos primeiros dias úteis de abril. Só que essas pessoas que compraram depois da Datacom não têm direito mais a receber esse rendimento aqui, de 12 centavos. Se eles se mantiverem donos das cotas pelos próximos dias, até o último dia útil de abril, aí eles vão ter direito a receber os dividendos no mês que vem, que pode ser que não seja de 12 centavos, pode ser que seja de 8, de 7, de 10, a gente não sabe. Só vamos saber no último dia útil de abril. Portanto, não caia nesse erro. Esse é um erro muito comum dos investidores iniciantes. Investir num determinado fundo imobiliário apenas pelo último dividendo pago por esse fundo. Você que é inscrito nesse canal não vai cometer esse erro. Então vamos descer aqui para ver o que a gente encontra mais de informações interessantes a respeito do MXRF11. Logo aqui embaixo já disse que o MXRF11 é um fundo de papel, segmento híbrido, gestão ativa, ou seja, ele busca investir mais em papel do que em tijolo, apesar de ser híbrido. Como ele é um fundo imobiliário de papel, ele vai investir em títulos de renda fixa. E é de gestão ativa, ou seja, ele vai procurar comprar e vender títulos e um pouco também de tijolo, já que ele é híbrido, buscando sempre a maior rentabilidade para os cotistas. Agora vamos descer um pouco mais a tela aqui no site do Funds Explorer e a gente vê aqui nessa parte da página o histórico de cotação. Levando aqui para o período máximo, a gente vê que teve esse degrau aqui enorme, é porque houve um desdobramento nessa época aqui. Uma cota que nessa época aqui valia 90 e poucos reais foi dividida em 10, valendo 9 reais e poucos centavos. Ou seja, se você tivesse 10 cotas aqui, você passaria a ter 100 cotas aqui. E o valor do seu patrimônio seria o mesmo, porque 10 cotas vezes R$ 97 seria R$ 970. 100 cotas vezes 9,70 vai dar R$ 970, do mesmo jeito. Então aqui, a partir do seu desdobramento, em 2017 para frente, a gente vê que ela não variou muito além de R$ 9 e R$ 10 não, ao longo do tempo. Teve um período aqui que teve um pico, mas na média ela fica ali entre R$ 9 e R$ 10. E isso é muito comum em fundos imobiliários de papel. A tendência deles é que a cotação seja a mesma ao longo do tempo, diferentemente dos fundos de tijolo, que são casos em que as cotas tendem a se valorizar ao longo do tempo, da mesma forma que os imóveis que são contidos pelos fundos. Ou seja, os fundos de tijolo investem em imóveis, esses imóveis vão se valorizando e as cotas dos fundos também vão se valorizando. Agora vamos descer aqui também um pouco mais para ver as informações sobre dividendos. Chegando nessa parte da página, a gente percebe também uma média próxima de 10 centavos de dividendos distribuídos pelo MXRF11. Tem mês que é 8 centavos, tem mês que é 10, tem mês que é 12. Nos últimos meses, a gente viu aí no mês passado foi 12 centavos, no retrasado também foi 12, pouco antes, em janeiro, foi 11, em dezembro 10, novembro foi 8. Então, esse valor de 12, a gente vê aqui, se a gente for traçar uma reta nesse gráfico, a gente percebe que não é o normal, não é o comum. A média é um pouco mais baixa aqui.
é próxima de 8 centavos. Então a gente pode dizer que esse dividendo distribuído de 2 centavos foi um dividendo excelente para a MXRF11. Agora eu quero saber quanto rende em dividendos 100 cotas de MXRF11. Como que a gente vai fazer essa conta? Vamos pegar aqui o tanto que ele pagou nos últimos 12 meses por cota. O total foi de R$ 1,28. Então vamos dividir por 12 meses para saber qual é a média que ele pagou por mês por cada uma cota. Então vamos lá. A gente pega a calculadora aqui e divide R$ 1,28 por 12 meses. E aí a gente encontra uma média nesses últimos 12 meses de um pouco mais de 10 centavos por cota. Como a gente quer saber o quanto rende 100 cotas, a gente multiplica por 100. E aí a gente vai achar o tanto que a gente ganharia por mês em média com 100 cotas do MXRF nos últimos 12 meses, que dá R$ 10,66. O que é um valor muito interessante, né? Porque é um valor acima do valor atual da cota, que é de R$ 10,35. Ou seja, a gente teria condições de todos os meses comprar mais uma cota, só com o valor que a gente está recebendo dos dividendos. E isso faria com que no mês seguinte ao primeiro a gente tivesse, em vez de 100 cotas, 101 cotas, se a gente fosse reinvestindo no mesmo fundo imobiliário. No mês seguinte a gente teria 102, depois 103, depois 104 e assim por diante. E isso faria o famoso efeito bola de neve nos investimentos. E qual é o valor que a gente teria que ter investido para receber esses R$ 10,66 por mês, em média? Bem, o valor da cota do MXRF hoje é de R$ 10,35. Então a gente pega R$ 10,35 e multiplica por 100 cotas, que é o tanto que a gente quer ter. Isso vai dar um valor de R$ 1.035. Então você, com R$ 1.035 investidos em MXRF11, você recebe R$ 10,66 por mês de dividendos, que dá para comprar uma cota extra por mês todos os meses. Agora, a gente deve sempre lembrar que rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. Assim como eu mostrei para vocês aqui, que os dividendos vão variando ao longo do mês. 12 centavos não é uma regra, está mais para uma exceção do que uma regra. Então perceba que esse vídeo aqui não é uma indicação de compra nem de venda do fundo imobiliário MXRF11. Ele está sendo utilizado apenas como um exemplo a efeito de estudo. Esse foi o vídeo de hoje. E você, investe em MXRF11? Deixa aqui um comentário dizendo o que você achou desse vídeo e qual é o próximo fundo imobiliário que você quer que eu faça uma conta como essa. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que é investidor de MXRF. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima!